Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nossas vidas, que a tenhamos de forma abundante para convivermos com esse período diferenciado que estamos vivenciando. Peço ao Senhor que Ele oriente os nossos passos, tranquilize as nossas almas, alimente o nosso coração, para que prossigamos nesta caminhada da vida que Ele nos oferta e que nos tem permitido até aqui viver com a sua proteção, com o seu amparo, com o seu direcionamento. Sabemos das dificuldades do momento, mas cremos que Ele, o Senhor Jesus, esperança nossa, há de nos dar paz para seguirmos em frente. Estamos na nossa escola bíblica dominical e vamos, de acordo com o nosso cronograma, dedicar o nosso tempo ao estudo dos últimos 5 capítulos do livro de Êxodo, capítulo 35 ao 40, cujo objetivo é exatamente trabalhar o tema da instituição, da organização, da edificação do tabernáculo. Eu, antes de darmos seguimento, vou fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas, as nossas mentes, para este estudo. Ore comigo, feche o seu olho, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, tem sido bom para conosco, nos permitindo estarmos vivos, estarmos amparados pela Tua graça, nesse período tão complicado, em que crescem os números de morbidade. O Senhor ainda proclama um evangelho de vida e vida abundante. E é exatamente por isso, Senhor, que nós temos esperança. Esperança em Cristo, esperança que vem da nossa fé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nesse período de escassez é alimento para as nossas almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor fala conosco, o Senhor nos responde. Pai, pedimos a Tua orientação, a condução do Teu Santo Espírito neste estudo que faremos nesses próximos minutos, que o Senhor alimente as nossas almas com alimento fortificante para esse período que estamos vivendo, para a semana que viveremos, para os dias que estão pela frente, de tal maneira que reconheçamos a Tua orientação para a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura, e eu vou fazer a leitura do capítulo 35, alguns versículos, mas vou me dedicar aqui à leitura do versículo 10 ao 19, onde nós vamos ver as orientações acerca dos utensílios, da formação do tabernáculo. E a partir disso faremos algumas reflexões. Capítulo 35 do livro de Êxodo, versículo 10 ao 19. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, com sua tenda e sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, os pães da propiciação, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas, o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático,
e o reposteiro da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze e os seus varais, e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Pois bem, esses dias nós temos ficado em casa e algumas coisas têm sido bastante interessantes nesse período de convívio doméstico com os nossos, enfim, nessa nova forma que estamos levando as nossas vidas. Eu ainda tenho ido ao centro para trabalhar em razão de compromissos, né, que o serviço público nos impõe. E um dia desses, levantei pela manhã e o meu filho levantou também, veio falar comigo e me disse o seguinte: papai, você não mora aqui? Aí eu olhei para ele, fiz uma cara de ponto de interrogação, falei: filho, não, papai mora. Ele: não, papai, você não mora aqui, você mora no seu trabalho. E aí eu parei, atentei para aquela frase e fiquei demonstrando para ele que, na verdade, eu morava aqui e trabalhava no trabalho. São ações e lugares absolutamente distintos, para finalidades distintas. Mas gastei ali alguns longos minutos tentando apresentar para o Mateus, tem 3 anos, meu filho, essa dualidade de espaços e de funções. Pois bem, essa é a pergunta que eu começo fazendo para cada um de nós. Aonde você mora? Mateus, na concepção inocente dele, questionou a minha moradia aqui na minha casa. Aonde você mora? Acho que esse último período tem nos ajudado bastante a responder essa pergunta. Temos ficado em casa, temos ficado no lugar que a gente mora. Mas o que identifica o lugar que nós moramos? O que dá a gente a ideia, o que nos gera a compreensão de que aquele lugar ou este lugar é o lugar que nós moramos, que nós estabelecemos a nossa moradia, nosso lar. Penso que cada um tem a sua característica de organização da sua casa, ter as suas coisas armazenadas ali, guardadas ali, também é uma segunda característica importante. A casa da gente, ela tem o nosso jeito, ela tem a nossa cara, ela tem uma configuração que gera para a gente uma identidade tal que nós reconhecemos aquele lugar como o lugar que a gente mora. E acho que com essas afirmações a gente pode ter chegado aí a uma resposta sobre qual lugar que a gente mora. O lugar que a gente mora é aquele que tem a nossa cara, é o lugar que a gente escolheu ou que a gente logrou, né, conquistou para ter as características de uma ambiência, de um espaço com o qual nós nos identificamos. Faço então uma segunda pergunta: aonde Deus mora? E essa pergunta eu penso que nós devamos responder nesta mesma linha de apontamentos que fizemos acerca da nossa casa. Deus mora em algum lugar no qual
ele tem as suas coisas, com o qual ele se identifica, através do qual é possível estabelecer uma relação de identidade entre aquele espaço e a figura divina. É exatamente nesta linha de interpretação que nós vamos iniciar nosso estudo acerca da instituição do tabernáculo. Pois bem, nessa perspectiva de que o lugar onde Deus mora é o lugar onde nós conseguimos identidade entre o espaço, as coisas que ali estão e a figura do morador, nós vamos ver a configuração do estabelecimento deste espaço no momento em que o povo de Israel se deslocava rumo à Terra Prometida. Estudamos que o Senhor Deus, através de Moisés e através da interação com Faraó, nessa linha de pragas que foram declaradas contra o povo egípcio, logrou êxito em retirá-los de um espaço de escravidão, onde já passavam cerca de 400 anos, e a encaminhá-los rumo a um novo espaço, a uma nova terra, a uma terra prometida aos seus pais, prometida a Abraão, uma terra que mana leite e mel. E nessa caminhada, nesse trajeto, nesse percurso, Deus estabelece com o povo de Israel uma aliança, a aliança do Sinai. Deus estabelece com o povo de Israel uma anotação de um conjunto de regras, de um conjunto de normas, de um conjunto de linhas de condução que passaram a ser importantes, passaram a ser fundamento da relação estabelecida entre Israel, entre o povo judeu e o Senhor Deus. E neste mesmo escopo, nesta mesma interação, nós vamos ver o que acontece em Êxodo, capítulo 25, logo depois, da manifestação da aliança do Sinai, estabelecimento dos mandamentos, das orientações, das leis civis e religiosas. Nós vamos ver no capítulo 25 o Senhor falando a Moisés para que o povo traga ofertas em favor da construção do tabernáculo. Mas eu pergunto aos irmãos primeiro o que seria esse espaço que estamos chamando de tabernáculo. Como a leitura lá à frente que fizemos no capítulo 35 deixou para a gente claro, tratava-se de uma tenda. O povo de Israel estava de passagem. Era um povo que estava transeunte rumo ao seu objetivo, a chegar numa terra que lhes era prometida. Portanto, o povo de Israel, nesse momento, eu chamo de Israel, mas o povo judeu, neste momento, ele não tinha ainda uma moradia fixa, ele não tinha um espaço fixo para o seu estabelecimento. Não lhes era possível, por exemplo, edificar casas, porque eles não ficariam por muito tempo nos lugares onde estavam. Eles estavam numa caminhada, uma caminhada que depois nós identificamos, foi uma caminhada de conquistas, de batalhas, duras batalhas às vezes, mas uma caminhada constante. Não lhes era possível estabelecer um espaço que fosse permanente neste momento
em que eles estavam em trânsito rumo à Terra Prometida. Mas o Senhor reconheceu a necessidade de, naquele espaço onde o povo estava, ser separado um lugar para o culto, para o encontro, para a relação com o Deus Santo que lhes havia libertado do Egito. E como o Senhor estabelece isso? Eu fiz ali para mim mesmo 4 perguntas. Primeiro, que tratava-se de uma tenda, de um espaço físico separado no centro do lugar onde estavam assentados, onde estavam acampados, e esse espaço é uma tenda diferente, uma tenda com características por sua pompa, pela qualidade dos materiais com que foi construída. Era uma tenda diferente, uma tenda que se destacava no meio das outras. Mas essa tenda não apenas se tratava de uma tenda, como de uma estrutura que pudesse, exatamente em razão dessa atividade de contínuo trânsito do povo de Israel, ser mobilizada, ser levada de um lugar para o outro. Então, a expectativa, quando da organização, da junção dos materiais, do trabalho dos artífices, era, primeiro, instituir este lugar, mas também que fosse possível, que fosse de fácil, por assim dizer, manuseio de locomoção desses utensílios e dessa tenda. Bom, com essas características, nós identificamos de que se trata o tabernáculo. Uma tenda destinada ao encontro, destinada à representação da presença do Deus Santo no meio do povo de Israel. Por que Deus orienta a instituição de um tabernáculo? Por que o Senhor Deus orienta ao povo de Israel a instituição de um tabernáculo? Penso eu que mais à frente, depois do capítulo 26, quando essa orientação já havia sido dada, nós vamos verificar que o Senhor tem um encontro com Moisés no monte, e quando Moisés desce do monte, Moisés encontra o povo adorando ao bezerro de ouro. E Israel passou 400 anos no espaço da cultura egípcia. Existia uma demanda por representações físicas da divindade. Os egípcios politeístas, que tinham muitos deuses, eles buscavam representações físicas, estátuas, construções que representassem as suas divindades. E o povo, que era já um povo em trânsito, um povo sem organização civil, não havia um rei, não havia um juiz, não havia um processo de organização de instituições e competências. Portanto, era um povo, aparentemente, para quem olhava de fora, um povo que andava errante, sob liderança de Moisés, que até então não tinha nenhuma representação política em relação aos povos ao redor que justificasse alguma modalidade de respeito. Por que então, repetindo a minha pergunta, por que então Deus estabelece um tabernáculo, um espaço diferenciado, com características pomposas no centro deste assentamento onde estava o povo de Israel, e para que se repetisse em cada uma das suas estadas?
Deus o faz com o objetivo de dar concretude física à relação estabelecida entre Israel e o Senhor. O povo não mais precisava apenas acreditar em Moisés. O povo agora tinha um espaço onde o sacerdote estabeleceria essa interlocução com Deus, representando o povo, fazendo sacrifícios pelos seus pecados e estabelecendo essa constância, essa continuidade na relação entre o povo de Israel e o Senhor. Portanto, tratava-se de um espaço físico de representação da relação existente entre Deus e o povo de Israel. Mas, para além disso, também para aqueles que estavam de fora, que olhassem aquele assentamento, a princípio, o tabernáculo tinha estrutura de uma tenda diferenciada, a tenda de uma liderança, de alguém que tinha grande importância naquele cenário local. E exatamente por isso, quem olhava de fora talvez pudesse identificar no tabernáculo uma tenda real, uma tenda de um líder, de um condutor, de uma liderança daquele povo. E é verdade, aquele povo era liderado, era conduzido, era propriedade estabelecida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, era povo de Deus. Então, temos aí, talvez, especular, claro que não é uma afirmação absoluta, há vários porquês, podemos chegar à conclusão sobre cada um deles, mas dois porquês de o Senhor ter sugerido, ter orientado, sugerido não, mas ter orientado pela construção do tabernáculo. Meus queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, eu vou lançar mão dessa apresentação que eu encontrei na internet, apenas para a gente poder ter uma imagem do tabernáculo e com ela trabalharmos a nossa imaginação, sabendo que naturalmente não se trata de uma reprodução fiel do tabernáculo, não é essa a proposta, é apenas uma ilustração para facilitar aí a nossa visualização. Pois bem, como nós leremos e lemos no livro de Êxodo, nós vamos ter o tabernáculo dividido em três partes. Essa parte externa, que é chamada de átrio, essa parte aqui, onde está a seta. Nessa parte externa, chamada de átrio, nós vamos ter o local para queimar os holocaustos. Nós vamos ter uma pia de bronze, aonde depois de queimar os holocaustos se fazia a limpeza de mãos e pés, e depois disso entramos na tenda, essa tenda colorida, feita com panos de alto valor naquela época, e ao entrarmos nos deparamos com essa estrutura, uma mesa, esta mesa onde ficavam os utensílios sobre ela, mesa em ouro, revestida de ouro, e nós vamos ter aqui os pães asmos. À esquerda temos o candelabro com as 7 hastes, tradicional da cultura judaico-cristã, né? Que representa aí a divindade ao centro e as hastes à humanidade. Vamos ter também uma mesa de incensário, onde se queimavam aí incensos para que, antes ainda de ingressar no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, nós vamos ter
esse espaço com a arca, né, a famosa arca que guarda as tábuas da lei. Então, essa arca toda em ouro, sobre a arca dois querubins, e esses dois querubins de asas abertas, apontando, olhando um para o outro, de frente, um para o outro, olhando para baixo, em simbologia ao respeito da presença do nosso Deus, onde entrava o sacerdote. O sacerdote com a sua indumentária característica. No peito havia uma peça em ouro com representação por meio de pedras preciosas e esmeraldas das 12 tribos de Israel. E também a sua cabeça coberta. Uma curiosidade é que ele não há previsão no livro de Êxodo quanto aos seus pés estarem cobertos por qualquer tipo de sapato ou sandália. Posto que, assim como quando Moisés entrou na presença de Deus, quando via, né, a sarça ardendo e não se consumindo, também houve determinação do Senhor para que ele tirasse a sandália dos seus pés, porque o lugar em que ele estava é santo. Bom, e aí nós vamos, só para a gente poder facilitar a nossa visão, identificar cada uma dessas figuras. Esse era o altar do holocausto, ficava localizado na entrada ainda do átrio, né? Então logo se entrava no tabernáculo, nós tínhamos o altar do holocausto. Depois a pia de bronze, posto que, né, tudo isso tem uma simbologia, nós podemos fazer alusão a várias delas, mas a ideia é que antes de entrar na presença do Senhor fossem queimados os holocaustos, pedindo-se perdão pelos pecados do povo e do próprio sacerdote para entrar na presença do Senhor. A próxima figura é a figura do candelabro, como eu lhes disse, com a haste central e as hastes laterais, representando assim a presença de Deus. Temos também a mesa, né, onde ficavam os utensílios, e essa mesa ficava no lugar santo, na primeira parte, portanto, depois que se adentrava as cortinas do tabernáculo. As cortinas do tabernáculo tinham querubins inscritos nela, bordados, né, cujo objetivo era exatamente representar um espaço sagrado, espaço santificado, aonde o Senhor estava. Entrando-se, portanto, nós tínhamos os elementos que ficam dentro da Arca da Aliança, né, as tábuas. Teríamos também a vara de Arão florida, de acordo com essa representação que está aqui diante de nós, um pote de ouro que representava aí o maná, trazendo, né, o pote de ouro com o maná, trazendo a lembrança, a salvação, a proteção que a divindade deu ao povo de Israel. E, por fim, a última figura que nós vamos ver nessa representação é a figura da Arca da Aliança. Eu espero, pedindo já desculpa aos irmãos por estar tremendo aqui um pouco a imagem. Eu estou sem pedestal e não estou conseguindo reproduzir de outra maneira que não segurando o celular e mostrando para os irmãos. A Arca da Aliança com o propiciatório em cima, o propiciatório é a parte superior, onde ficam as estátuas dos dois querubins que se olham, olhando para baixo, porque não olharão para o Senhor Deus Todo-Poderoso, cuja divindade, cuja iluminação, cuja forma de ser está oculta às criaturas, mas olham entre si e se dobram em sinal de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Pois bem, com essas imagens, eu estou aqui encerrando esse momento de representação
ilustrativa do tabernáculo e vamos falar aqui um pouquinho sobre o que esta determinação do Senhor representa para o povo de Deus, tanto naquele momento quanto hoje em dia. Continuidade, eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 25, versículo 8 do livro de Êxodo, onde está escrito: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Pois bem, nós começamos esse estudo perguntando aonde morávamos e onde mora o Senhor. A ideia, como disse o próprio Deus para o povo de Israel, era que eles estabelecessem um santuário, um espaço aonde o Senhor pudesse habitar no meio deles. A identificação de um espaço aonde o Senhor pudesse habitar. Falamos aí das características, dos utensílios, da separação. Esse espaço ele era separado por cortinas, né, que identificavam pela sua especialidade, cortinas de linho, cortinas de materiais caros, o local aonde o Senhor habitava no meio do povo. Bom, o tabernáculo foi uma orientação divina para a representação de um espaço dedicado ao Senhor, um espaço dedicado ao encontro com o Senhor, um espaço dedicado à memória de tudo aquilo que Deus fez pelo povo em libertá-los do Egito e encaminhá-los rumo ao cumprimento de uma promessa de ocuparem uma terra abençoada, uma terra frutífera, uma terra fértil. E essas características devem ser lembradas por cada um de nós também como aplicação prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Deus está presente. Termos essa convicção importa a cada um de nós assumirmos a necessidade de apontar na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas agendas, na nossa atividade, um espaço dedicado ao Senhor. Qual é esse espaço? Que espaço estamos dando ao Senhor? Qual é a área, o momento, a disponibilidade que nós separamos para o nosso Senhor, que nós consagramos ao nosso Senhor? E vejam que isso envolve um conjunto de coisas, assim como naquele momento foi necessário ouro, cobre, madeira, disponibilidade dos artesãos para o trabalho. Também nas nossas vidas, por vezes, nós precisamos dedicar aplicações práticas, materialidades em prol de um momento de encontro com Deus, seja porque nos deslocamos quando isso era autorizado, seja porque nós separamos um espaço da nossa agenda tão concorrida para guardarmos um tempo de oração, de estudo, de oitiva da palavra do Senhor. Mas o fato é que, assim como naquele momento Deus orientou o seu povo a separar um espaço para si, Deus nos orienta a isto hoje, para que lembremos que Deus é um Deus presente, que Deus está conosco, que Deus está no deserto, que Deus está na caminhada, que Deus está no rumo do cumprimento do propósito, no cumprimento da promessa que Ele mesmo designou para cada um de nós. Esse espaço não pode ser qualquer espaço. Precisa ser um espaço dedicado, consagrado, um espaço que seja segregado das demais coisas, das outras ocorrências. Esse espaço é um espaço consagrado, é um espaço santificado. Deus é santo e aquilo que nós separamos nas nossas vidas e disponibilizamos para Ele também deve ser tido como santo. O tempo que você dedica ao Senhor não pode ser um tempo comum,
como o que você utiliza nas demais coisas da sua vida, não pode ser misturado com as outras atividades da sua vida. Não que enquanto nós não estejamos fazendo as outras coisas, o Senhor também não esteja conosco, Ele também não esteja presente, mas Ele nos orienta a separar um espaço para o exercício da aproximação com este Deus que é santo, com este Deus que é puro. Deus, Ele é o guia. Mesmo no deserto, mesmo diante da vulnerabilidade, da ausência de uma fortificação em termos de organização urbanística, de cidade, aquele povo estava aparentemente errante por um caminho no deserto. Mas errante, eles tinham certeza de que o Senhor era o seu guia, Deus estava no centro, o Senhor falava, o Senhor orientava Moisés e Arão, no exercício da sua atividade sacerdotal, passaria a constantemente dedicar ao Senhor cada uma das atividades, do conjunto que integrava a rotina daquele povo. Por fim, somos um povo identificado pela presença do nosso Deus. Quando quando pessoas passassem e vissem aquele assentamento daquele povo, olhariam para o tabernáculo e identificariam que ali há algo diferente. Talvez alguém passasse e pudesse depois dar testemunho de que naquele lugar onde estava o assentamento do povo de Israel, havia no seu meio, no seu centro, um tabernáculo dedicado à divindade. Essa identificação também deve estar presente no nosso dia hoje, quando nós agimos, quando nós interagimos com este mundo, é necessário que sejamos identificados pela presença do nosso Deus. Deus mora em nosso coração. Hoje, o tabernáculo, o templo, é a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo. Dedicamos ele ao Senhor e importa que aqueles que interagem conosco reconheçam esta identidade que temos com o Senhor. Deus mora em nós. Deus mora na igreja. Deus mora em cada um que o reconhece como o seu Salvador. E por essa razão, nós exercitamos a nossa fé, dando testemunho prático desta identidade de que somos de Deus, de que Deus mora em nós e de que nós damos ao mundo conhecimento sobre este Senhor tão maravilhoso. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar o nosso domingo, que Deus possa abençoar a nossa caminhada, que possamos agir em semelhança forma como Deus agiria neste momento tão delicado, seguindo os seus passos, seguindo a sua orientação, sabendo que Ele é o guia das nossas vidas e que, ao final, temos uma promessa a ser cumprida na vida de cada um de nós. Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo este momento de estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela lembrança que hoje nos foi possível fazer, de que o Senhor nos resgatou da escravidão, de que o Senhor nos resgatou de uma situação tenebrosa para o futuro cumprimento da Tua promessa de estarmos permanentemente em comunhão contigo. Mas neste caminho, o Senhor não nos deixa. O Senhor estabelece formas de nós nos relacionarmos contigo, assim como fez ao povo de Israel, determinando-lhes a construção do tabernáculo. Hoje, faz conosco, permitindo que alimentemos a comunhão com o Teu Espírito Santo, de tal maneira que sejamos constantemente alimentados pelo encontro consigo e com a Tua palavra. Te agradecemos por isso, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.